Bem, bom dia a todos. Meu nome é Marcos Madureira, eu sou o presidente da Câmara Espanhola de Comércio do Brasil. Para mim é uma grande satisfação poder moderar esse webinar, o impacto da guerra na Ucrânia sobre os diversos tipos de geração de energia. Já quero agradecer ao Jaime, da Alcione, ao Dani, da IG Corps, que são os líderes do Comitê de Infraestrutura responsável pela organização desse evento e de tantos outros que já fizeram, então eu agradeço muito sempre a contribuição que eles dão à Câmara. A segunda década do século XXI, ela realmente vai ficar na história, vai ficar marcada na história por pelo menos dois grandes episódios. A pandemia da Covid-19 e depois a guerra na Ucrânia. E esses dois episódios, essas duas tragédias, além da questão humanitária, da questão social e econômica, eles trouxeram também algumas mudanças que vão ficar, e a gente ainda tem que verificar como é que vai acontecer isso, né? Vão ficar marcadas e vão fazer parte da nossa sociedade daqui para frente. Na pandemia, sem dúvida, para mim, foi a questão do trabalho, né? Do trabalho remoto, né? E a forma diferente de comércio, cada vez mais seguindo uma tendência que já existia do comércio digital. Na questão da guerra da Ucrânia, eu acho que, para mim, um dos pontos mais importantes é uma maior importância da geopolítica. Se antes as decisões dos governos, de empresas, enquanto a investimentos em produção e tudo mais, estavam focados muito na questão da eficiência, né? Tendo visto a globalização que a gente vive, hoje essa guerra nos mostrou que a geopolítica é um fator que deveria ter sido considerado com mais carinho, com mais propriedade. Logicamente, essa questão, junto com as tendências protecionistas que existem em uma série de países, e isso aí é sempre um vai e volta, né? Vão fazer com que talvez haja lógico, eu não acredito que a questão da globalização se termine, mas acho que vai haver um realinhamento. Mas não cabe a mim falar sobre isso, eu estou aqui só realmente para moderar, porque nós temos três palestrantes que conhecem muito dos temas que envolvem essa questão. A professora Cristina Pesequilo, professora das Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. O Mariano Ferrari, CEO da Repsol Sinopec, meu companheiro na junta diretiva da Câmara, e o Tiago Barral, presidente da EPE. Eu vou passar, então, a palavra a eles, né? Vamos começar com a professora Cristina. Cada palestrante terá 20 minutos, como máximo, e depois, então, nós abriremos para perguntas. A Cristina é mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, professora livre-docente em Relações Internacionais na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, professora de programas de pós-graduação e Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, e Economia de Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisadora do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora de produtividade do CNPq, né? Ocupou a cátedra Rui Barbosa de Estudos Brasileiros na Universidade de Leiden e é autora de diversos livros e publicações em revistas especializadas. Cristina, agradecendo outra vez a tua disponibilidade, a tua participação, eu passo então a palavra para você. Muito obrigada, Marcos. Eu estou aqui com um certo barulho por conta de uma reforma que não tinha começado até ontem, mas faz parte da guerra da Ucrânia e dos desafios do teletrabalho, que espero que não nos atrapalhem.
mas só fazendo esse disclaimer antes, caso haja algum problema, eu queria, antes de mais nada, agradecer à Câmara Espanhola, na figura do seu diretor executivo, Alejandro Gomes, e também agradecer principalmente ao Dani, ao Jaime, por essa oportunidade de estar aqui. E certamente também vou aprender muito com o Thiago, com o Mariano, é de fato uma oportunidade de debate. E algumas das coisas que você falou, Marcos, certamente eu vou estar cobrindo aqui na minha apresentação, então eu fico muito contente que exista essa preocupação com a geopolítica, porque alguns anos atrás a geopolítica foi considerada uma coisa menor, né? Até as pessoas não gostavam de falar muito de geopolítica, falar muito de geoeconomia, porque parecia ruim falar de território, falar de Estado, quando, na verdade, essas ainda são as bases da política internacional e que afetam todos os setores, o setor econômico, o setor comercial, o setor social. Então, é fundamental essa iniciativa da Câmara Espanhola para trazer esse debate e trazer essas considerações. Cristina, o aprendizado geralmente vem pelo sofrimento. Né? Sim, é verdade, mas ele poderia vir menos pelo sofrimento, né? A gente poderia sofrer menos, mas é algo que o concreto ele se torna presente a partir do momento que grandes conflitos internacionais nos atingem. E isso, na verdade, a gente tinha a impressão de que tinha se tornado uma raridade. Mas se nós formos pensar desde 1989 até agora, nós podemos não ter guerras físicas entre as grandes potências, mas nós temos uma sucessão de conflitos e crises que demonstram essa transição. Então, a minha apresentação ela vai ter algumas provocações, né, principalmente com a questão da própria geopolítica, da guerra, a questão da globalização, e algumas propostas, né, algumas projeções de cenário para lidar com esse momento, né, no campo da energia, qual que é o papel que o setor energético pode desempenhar, mas principalmente tentar mostrar quais que são as perguntas que nós devemos fazer para conseguir seguir em frente de uma maneira sustentável. Então, na verdade, vamos contextualizar um pouquinho, né? Eu dividi a apresentação em riscos, mitos e uma contextualização breve. Com relação a essa breve contextualização, para localizar, a guerra russo-ucraniana de 2022, ela é um produto de realidades geopolíticas e geoeconômicas que vem se desenvolvendo desde fevereiro de 2022. Mas, na verdade, fevereiro de 2022 é o início desse conflito atual e não do conflito em si, que é de reorganização de posições entre as grandes potências que hoje se movimentam e definem o sistema internacional. Então, na verdade, essa era que a gente vive hoje, na segunda década do século XXI, ela se inicia lá em novembro de 1989, quando cai o Muro de Berlim, mas principalmente focando nessa questão russo-ucraniana e na disputa pelos recursos energéticos eurasianos, com o fim da União Soviética em dezembro de 91. Então, o que a gente vai observar é que isso vai gerar um vácuo de poder que vai ser ocupado por outros estados, né? E por outras disputas energéticas, comerciais e também até estratégico-militares. Então, na verdade, o que a gente está vendo hoje no sistema internacional em geral, e a guerra russo-ucraniana ela é um sintoma disso, mas também é causada por isso. Uma guerra por controle de território, uma guerra por recursos naturais e uma guerra por cadeias produtivas, né? Quem vai controlar cadeias produtivas e também quem vai controlar rotas de trânsito e mobilidade. Uma das grandes preocupações hoje, por exemplo, da política externa dos Estados Unidos é a possibilidade de ter o seu acesso negado a regiões na Europa e também regiões na Ásia. Por quê? Porque isso afeta todo o seu sistema produtivo, mas também a maneira como é possível projetar poder em todas as dimensões do sistema internacional. Como é que a gente chega até aqui? Por conta de um deslocamento do eixo do poder mundial entre o Ocidente e o Oriente, que vai levar os Estados Unidos a um reposicionamento na Eurásia e na região do Indo-Pacífico.
E aí se pode perguntar, puxa, mas por que que começa falando dos Estados Unidos se a gente está falando de uma guerra russo-ucraniana? Porque, na verdade, os Estados Unidos e a China vão ser os grandes pivôs da guerra russo-ucraniana. Rússia e Ucrânia, na verdade, elas são coadjuvantes nessa grande disputa, mas a Rússia ela é um coadjuvante muito importante. Por quê? Porque ela controla tanto a produção quanto a distribuição do gás que chega à Europa e chega também hoje à Ásia. Lembrando que a entrada do gás russo, do petróleo russo, de outros recursos russos na Ásia, ele vem tardiamente, já no século XXI, quando, na verdade, a relação energética com a Europa ela se inicia ainda nos anos 60, quando nós temos a expansão e a consolidação da rede de gasodutos e oleodutos russos, que hoje é, de fato, o grande nó energético desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, quando a gente fala desse conflito, a gente não pode deixar de falar de Estados Unidos e China. Então, a gente vai ter, como eu falei, esse deslocamento do eixo de poder mundial, o reposicionamento dos Estados Unidos na Eurásia, mas também na região do Indo-Pacífico, porque isso inclui também a Índia e a China. A Índia hoje é um fator de desequilíbrio nessa guerra, à medida que ela não está, assim como a China, apoiando os Estados Unidos, como os Estados Unidos gostariam. Um momento de estrangulamento e revitalização da Rússia. A Rússia ela é realmente um pivô estratégico do qual todos dependem, né? Uma guerra que ela revela e ela desemboca também a partir de uma dependência da União Europeia, que é uma dependência dos Estados Unidos em termos estratégicos, da Rússia em energia e da China em comércio e infraestrutura, e também uma guerra que ela reflete a grande construção do projeto da nova Rota da Seda chinesa, né? Que é um projeto que ele se inicia em 2012, começa a se acelerar em 2013 e que para 2023 vai fazer uma década. Então, essa conjunção de coisas, ela acaba mudando toda a configuração geopolítica do cenário europeu. E eu gostaria de ressaltar que essa construção da nova Rota da Seda e a sua multidimensionalidade territorial, em termos de território físico, tanto terrestre quanto marítimo, é justamente o grande nó do jogo de poder mundial. E quando você afeta a Rússia, você afeta também esse grande projeto chinês. Por quê? Porque a Rússia é, se a gente for pensar, para a China, o pivô da Rota da Seda, aonde você vai ter corredores de infraestrutura relacionados à energia e transporte, corredores também relacionados à nova transição, né? Como que você faz comércio, como que você faz a mobilidade, né? Então, a gente está falando não só nas rotas mais conhecidas, mas algo que se fala muito pouco, principalmente aqui no Brasil, que é a nova Rota do Ártico, né? Então, não é coincidência a preocupação norte-americana em trazer os países nórdicos para a OTAN para tentar que essa política de estrangulamento da Rússia ela também possa atingir o estrangulamento chinês. Então, a gente tem aí uma conjunção bastante complicada. E aí vem a pergunta, né, do nosso evento: como é que a gente mantém uma transição energética viável em todo esse cenário, que é um cenário conflagrado, ele é um cenário de disputa. E aí eu aproveito, né, até para emendar uma outra pergunta, né, como manter uma transição viável? Mas a primeira pergunta, na verdade, é possível uma transição viável? Eu acredito que sim, mas a gente tem que ter uma percepção das condições nas quais a gente está colocado hoje. Então, eu coloquei 3 dimensões, né, para essa segunda parte da apresentação, jogando realmente as provocações para quem está nos assistindo agora e também para quem vai nos assistir posteriormente, que são: a transição é viável desde que, primeiro, se superem riscos geopolíticos e econômicos, se superem o que eu chamo de mito sobre a transição energética, porque a guerra russo-ucraniana, como ela expôs a dependência energética da União Europeia, da Rússia, é uma dependência conhecida, mas que poucos, né, se debatiam, e havia até uma acomodação da União Europeia, mesmo ela sendo a vanguarda em energias renováveis, né, era cômodo você contar com o gás russo. Então, o nível 2 seria a superação dos mitos sobre a transição energética, e a 3 é uma construção proativa da transição energética, e eu vou encerrar com algumas projeções de cenário. Bom,
Quando a gente fala da superação dos riscos geopolíticos e econômicos, eu estou falando em 5 condições, né? A primeira é entender que é preciso que nessa disputa entre Estados Unidos, China, Rússia, que rebate na Alemanha, na União Europeia, na própria Índia, que essas guerras por procuração, como é uma guerra russo-ucraniana, que elas sejam compreendidas como aquilo que elas são, ou seja, uma interferência de terceiros países na conjuntura regional que envolvem países menores. Então, países como a Ucrânia, eles são estratégicos porque eles são rota de passagem dos gasodutos russos, eles estão na fronteira russa, mas, na verdade, se eles não tivessem isso, eles não teriam importância estratégica nenhuma. Só que aí a Ucrânia ela pode ser utilizada para atingir a Rússia. Né? E aí, quando a gente atinge esse foco maior, que é a Rússia, mas principalmente a China, isso é o que a gente chama de uma guerra por procuração. Ninguém vai fazer a guerra com a Rússia, ninguém vai fazer a guerra com a China, mas vai gerar instabilidade na Ucrânia para atingir diretamente e indiretamente esses dois atores. E essas guerras por procuração nos levam às guerras de posição. O que é guerra de posição? Voltando ao início da minha exposição, a guerra pelo controle da cadeia produtiva, a guerra pelo controle das rotas de trânsito e passagem, o controle de infraestrutura e o controle da produção e do fornecimento de energia e do comércio internacional em geral. E se vocês vão reparar, hoje nós vivemos, dentro do cenário geopolítico, uma instabilidade recorrente. Se a instabilidade não está na Ucrânia, que hoje parece que nós estamos normalizando esse conflito, para onde que ela passou? Ela passou agora para Taiwan, e talvez daqui a 2 semanas ela passe para algum outro lugar. E não é coincidência, sempre envolvendo Rússia e China, mas como eu disse, principalmente China. Então, nós temos atrapalhando a nossa transição energética sempre o surgimento desses hotspots. Outra coisa, e aí não seria só risco, mas mito, é acreditar que essas medidas paliativas de economia de guerra que têm sido feitas, redução do consumo de energia na Europa, né, prevendo o inverno, tentar administrar isso, ou fazer sanções e embargos para a Rússia, que isso vai resolver a guerra no curto prazo. Quando a guerra começou em fevereiro, a gente achou que ia ser uma guerra curta. E ela não está sendo uma guerra curta. Ela já, como a gente falou antes, está sendo até normalizada. E ela vai continuar, mesmo que ela não seja midiática, né, presente na nossa frente, ela vai continuar por outros caminhos. Lembrando que a guerra na Ucrânia de hoje, ela vem também de uma guerra na Crimeia de 2014. Então, na verdade, se a gente for pensar, estamos vivendo um novo cenário. E, a partir disso, por que essas ideias de economia de guerra, por que talvez elas não tenham um efeito, principalmente na Rússia e na China, que os países ocidentais estão querendo, principalmente os Estados Unidos? Porque a gente precisa se perguntar se a globalização hoje, ela não se tornou uma desglobalização. Ou seja, você não precisa mais estar inserido no sistema internacional como um sistema global para sobreviver. E é o que a Rússia, de certa maneira, está demonstrando. Ela está se voltando para um sistema regional asiático, no qual ela entrou tardiamente no mercado de energia, mas que vem de uma construção de uma parceria sino-russa desde a segunda metade dos anos 90. Então, há uma desglobalização que permite que os países sobrevivam sem realmente estar envolvidos em todas as cadeias produtivas globais. E aí, na verdade, eu vou deixar até uma outra pergunta sobre esse risco, porque a desglobalização é um risco. Ele pode quebrar cadeias produtivas, ele pode quebrar a nossa agenda, mas, ao mesmo tempo, talvez a desglobalização ela seja uma saída. Se você regionaliza, né, como era no início dos anos 90, talvez você consiga sobreviver melhor. Então, a pergunta é essa, há uma desglobalização ou, na verdade, dentro daquela mudança de eixos de poder mundial, há uma disputa por seu controle? Essa é uma pergunta que eu deixo em aberto até para a gente discutir. Eu acho que são as duas coisas, desglobalização e uma disputa por seu controle para a ocupação de vácuos de poder.
O quinto risco seria o decoupling dos Estados Unidos e da China. O que vai acontecer? É uma transição hegemônica inédita, a gente não sabe como isso afeta os mercados, como isso afeta o câmbio, o dólar vai perder o seu papel de moeda internacional de reserva, vão ser criadas, dentro da lógica da desglobalização, zonas especiais de comércio, de repente entre Rússia, China e Índia, onde o dólar não circula, também é algo que não é para agora, mas é daqui talvez 5, 10, 20 anos. São movimentos que dentro do conjunto do projeto da nova Rota da Seda, inclusive já estão acontecendo, né? Como experiências, né? Como testes. E muitos dizem que até a guerra russo-ucraniana e agora o conflito quente, né? Que foi esquentando entre China e Taiwan, seriam testes para conter a China de uma outra maneira. Mas isso também fica para um outro debate. Chegando no segundo ponto, superação dos mitos da transição energética, né? Eu acho que aí nós temos 7 mitos, né? A desvinculação das matrizes energéticas das zonas geopolíticas instáveis, né? Então a gente teria mais segurança, desvinculando da Rússia, do Oriente Médio, lembrando que hoje o Oriente Médio está suprindo parte do gás que a Rússia não fornece mais. Mas o grande competidor hoje no mercado de gás é, na verdade, os Estados Unidos, né? Com o fornecimento de uma outra forma, né? Rússia e Estados Unidos nesse mercado de gás. Então, é um mito, né? Que a gente vai ter essa desvinculação associada ao segundo, que é eliminar rapidamente as vulnerabilidades das matrizes energéticas, sendo setor produtivo de consumo, ou do modo de vida, né? O estilo de vida que a gente vive. E o terceiro mito seria que é possível substituir rapidamente o gás russo por outros fornecedores, seja no Oriente Médio, no norte da África, nos países nórdicos ou vindo do próprio Estados Unidos. O quarto mito, que é possível desvincular a questão da produção e fornecimento de energia da infraestrutura, né? Não é possível desvincular. Essa é uma guerra por infraestrutura e desenvolvimento também. A energia, ela envolve produção, distribuição, e isso tem o envolvimento de infraestrutura e inovação tecnológica no setor energético, para otimização e modernização de processos. Velocidade de construção de consenso seria rápida e eficiente. O greenwashing, né, também eu acho um mito, e o mito maior de todos é que estamos perto do fim da era de hidrocarbonetos. Eu não acredito nisso, eu acho que essa era ainda vai continuar. E como é que a gente faz, dentro desse cenário, uma construção proativa da transição energética do ponto de vista da geopolítica, né? Que é a minha missão aqui, falar da geopolítica. Primeiro, são 3 questões, né? Que a gente precisa entender que energia, ela é a revolução verde, mas no sentido de você ter o fornecimento da energia por uma multidimensionalidade de matrizes energéticas, tanto renováveis quanto não renováveis. Se você vai sempre focar ou depender de um fornecimento ou de um ator para fornecer energia para você, você vai estar sempre numa situação de vulnerabilidade. Então, o ideal é que você tenha uma multidimensionalidade de fontes e uma multidimensionalidade de fornecedores. Isso seriam os itens 1 e 2. E, em terceiro, né, que é preciso que os projetos energéticos eles venham de uma construção consensual, pensando, por exemplo, no caso da União Europeia, numa construção como bloco, mas também pensando numa construção como bloco com os setores produtivo, social, na dimensão da ESG, né, que você leva em conta a ideia do desenvolvimento sustentável, mas de uma governança que leva em conta também o setor produtivo e a sociedade de uma maneira geral. Projetando cenários, né? Como é que a gente lida com tudo isso? Primeiro, a gente vai continuar tendo, sim, uma instabilidade geopolítica e geoeconômica. Vão continuar surgindo hotspots, principalmente nessa região da Eurásia e do Indo-Pacífico, e isso vai efetivamente alterar o eixo de poder mundial. Lembrar também que existem alguns países que estão perdendo menos em todo esse conflito, e, por enquanto, ainda são os Estados Unidos que estão perdendo menos. E a China talvez perdendo menos em segundo. Mas o grande conflito é, realmente, atrás da guerra russo-ucraniana, esse tensionamento Estados Unidos-China na disputa por cadeias produtivas, na disputa por produção e no controle do que vem a ser essa desglobalização ou uma globalização sob novas formas.
E em terceiro, né, já para encerrar, a gente tem que lembrar que qualquer cenário de crise, ele é uma época de oportunidades para que no vácuo se acelere a mudança positiva. E o setor de energia é o setor mais capacitado para fazer isso na transição energética, focando em infraestrutura e focando principalmente em ciência, tecnologia e inovação. A vanguarda está no setor energético. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, vou encerrando as minhas exposições, né? São exposições mais de provocações e questões, mas fico aqui à disposição para o debate. Muito obrigado. Cristina, e não é um protocolo da pessoa que está moderando, excelente a tua apresentação, excelente a tua apresentação, clara, esclarecedora e fazendo questionamentos, né, que realmente muito importantes, né? Realmente, parabéns. Obrigado outra vez. Como segundo, vou passar ao Mariano Ferrari. Mariano, eu acho que tem algumas questões que a Cristina colocou que são realmente um ótimo ponto de partida para você. E uma coisa que a gente já conversou bastante também, mas as palavras da Cristina foi a fim da era dos hidrocarbonetos. Né? Eu, talvez por ter trabalhado 29 anos no setor automotivo, né, eu sempre não acreditei numa coisa que a Cristina colocou muito, que é a substituição do petróleo por uma fonte de energia. Você vai ter que realmente ter múltiplas opções de fontes. Mas acho que um erro total seria a questão de se pensar, e não que não se tenha que pensar, e não se tenha que evoluir em termos de energia de baixo carbono, não é isso. Mas é impossível, seria um pouco um sonho, transformar toda a sociedade mundial de uma hora para outra. E, infelizmente, como a gente conversou no começo da tua apresentação, Cristina, às vezes a gente só aprende na dificuldade e sofrendo. Então, Mariano, eu passo a você. Antes, eu faço uma pequena apresentação do Mariano. Mariano é engenheiro com 30 anos de experiência multicultural e multifuncional na área de petróleo e gás. Né? Mariano iniciou sua carreira na Schlumberger, onde trabalhou por 15 anos, ocupando diversos cargos na gestão na América Latina, Europa e Oriente Médio. Em 2005, se juntou à Repsol, atuando em diversos cargos de direção executiva na Argentina, Espanha, Colômbia e Estados Unidos. Antes do atual cargo de CEO da Repsol Sinopec no Brasil, ele foi presidente da Repsol Oil and Gas nos Estados Unidos. Mariano, por favor. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos pela participação neste webinar. Preciso pedir desculpas novamente pelo portuñol, pero bueno, acho que conseguimos entendernos. Mariano, só um detalhe que eu ia falar e me esqueci. O Mariano sempre nos provocando, entendeu? Você olha todos nós aqui, e ele ali no aterro do Botafogo, com essa vista feia, terrível. Isso é uma provocação que o Mariano nos faz todas as vezes que nos encontramos. En realidade, agora, neste momento, estou em Buenos Aires. Só tenho a tela de fundo, mas para ser transparentes, estou em Buenos Aires, que temos inverno muito forte aqui, assim que é melhor a tela da praia de Botafogo que Buenos Aires hoje. Como estaba falando, o mundo, a palavra transformação claramente estuvo e vai ficar sempre. Acho que a velocidade da transformação é uma coisa que está mudando, falando principalmente de la indústria de los hidrocarbonetos, a indústria de energia. Temos muitas coisas. Eu tenho material para compartilhar, não sei se compartilho, Bárbaro, ou a ver se... Tá ok, Mariano. Tá ok? Sim. Se você puder colocar a tela cheia. Modo apresentação. Modo apresentação, isso. Minuto.
Tenía otra, pero bueno, mientras vamos ahí. O mundo está evoluindo agora mesmo, não? Cristina falou de geopolítica, falou de temas muito interessantes. Estoy seguro que próximamente falaremos de otras cosas, porque acho que la única palabra que fica agora é lo que tem na primeira slide, descarbonização. Eu acho que temos compromiso não só das empresas, dos países, con el Paris Agreement y todo, mas de todos a mayoría de los miembros de la sociedad hoy hablan de tenemos que descarbonizar o planeta. Tenemos que reducir conteúdo de carbono no ar, no atmósfera, en todo lo que hacemos. Mas es complicado esto, porque nuestra calidad de vida hoy está basada mucho en ese carbono, ¿no? Aquí tengo un teléfono, carbono puro. Tengo una garrafinha acá de plástico también. Tenemos muchas cosas en la vida. Este computador, todos los computadores que estamos hoy usando, tienen conteúdo de hidrocarboneto. Entonces, claramente queremos reducir el conteúdo de carboneto, mitigar el impacto de carbono en la sociedad, más como Cristina faló. ¿Esto posible? Hoy no, de ninguna manera. Y quiero antes de conseguir y comenzar de continuar, un poco de hablar en un slide en 30 segundos de Repsol Sinop Brasil. Nosotros somos una empresa originalmente de petróleo y gas, hoy somos una empresa energética, de energía. Vamos a tener nuestro aniversario ahora en octubre de 25 años en Brasil. Somos la cuarta productora de óleo y gas. Tenemos activos, hoy estamos en la explotación de Sapinoalba, Coral Este y Lapa. Tenemos proyectos de futuro, muchos de gas, mas también de petróleo, muy fuertes en Brasil. Marco faló de dos crisis, ¿no? No quiero hablar de crisis, pero voy a hablar de momentos, ¿no? Entonces, en los últimos 4 años, y no hablo de los últimos 10, 20, 50, 4. O sea, solo para indicar qué rápido que es esta transformación. Y esta es la visión de una empresa de upstream de energía. Aquí vemos estos 3 momentos. Lo que yo llamé aquí ESG. Algunas personas pueden hablar de la crisis ambiental, la crisis de salud y la crisis de la guerra, ¿no? Pero hablemos de momentos mejor. Comenzamos a dar mucha importancia como sociedad y como industria a o término que simplifica todo, que se llama ESG, ¿no? Environment, Social and Governance, ¿no? Que eso es la sostenibilidad y la sustentabilidad de las empresas, de la industria y de la sociedad. ¿En qué caracterizó esto ESG? Y es cuando comenzamos como industria, como empresa, ahora estoy hablando a visión personal de una empresa productora de petróleo y gas, a hablar de descarbonización. Y esto, si usted lembra, tenía el COP25 que originalmente tenía que ser feito en Chile en 2019, por problemas sociales, voltamos a la S de ESG, precisó ser movido y Madrid se convirtió en el host del COP25 en diciembre de 2019. En ese COP25 de Madrid, precisamente el 2 de diciembre de 2019, Repsol fue la primera empresa que declaró un objetivo de 0 emisiones líquidas para el 2050. Una cosa que ainda era extraña, ¿no? Decir, como empresa de petróleo y gas, vamos a tener 0 emisiones líquidas, 0, y ahora ese término es muy utilizado, el net zero, ¿no? Net zero, se usa en todo el mundo, tenemos, probablemente tiene hasta copyright ese nombre. Pero fuimos la principal empresa, muy tal vez por el entorno europeo de las empresas petroleras europeas, ¿no? Pero para mí ese fue un momento donde toda la industria comenzó a hablar de, esto no es solo producir hidrocarbonetos. Esto es producir hidrocarbonetos,
pero de uma forma sustentável e com muito foco nas emissões. Tivemos focos nas emissões no passado, pero agora era muito, 3 vezes foco, não? En ese momento de ESG que yo falo, inicio de 2019 y principios de 2020, también falamos de que todas esas empresas van a ser multienergía, y este es un concepto importante. Você precisa, nuestro pronóstico de futuro es que no vamos a tener una sola fuente de energía. Que va a ser la única fuente de energía, hidrógeno, petróleo o nuclear, no. Vamos a morar en un mundo de multienergía. Compliance y la G de governance también tuvimos, falo como industria, no como Repsol aquí, tuvimos mucho foco en compliance. Teníamos en ese momento una clara diferencia entre las empresas de los países de Europa y las empresas de los países de América. Las empresas de los países de Europa tenían un foco riguroso, muy preciso en temas de emisiones, de ESG. Mientras que las empresas americanas, y falo también de las empresas de Brasil, pero en general de todo el continente americano, experimentaron un delay en esa reacción, ¿no? Y quería describir un poco este momento que tuvimos a inicios del 2019-2020, para luego pasar a la crisis de Saudi o al tema COVID. ¿Cuál fue el impacto en la sociedad, en la industria de los hidrocarbonetos de COVID? Continuamos obviamente con el foco en la descarbonización, mas tuvimos como planeta una reducción de 10% de la demanda de hidrocarbonetos. Hasta el 2019 la producción mundial era más o menos 100 millones de barriles de petróleo por día. En el medio de la pandemia estábamos en 89, 88 millones de barriles por día. ¿Y qué quiero decir con esto? Que claramente el COVID detuvo toda la actividad económica, mas también, como falaba Cristina, no estamos listos para vivir sin hidrocarbonetos. Solo 10% tuvimos de reducción. Tivemos 89 millones de barriles ainda generando valor para la sociedad, en teléfonos, coches, industria, fertilizantes, farmacéuticos, todas esas industrias más o menos utilizan hidrocarbonetos. Esa reducción de demanda, como tuvimos una presión, tuvimos que realocar todo nuestro foco, ¿no? Comenzamos a aprender cómo trabajar de una nueva forma, más eficiente, como falei, realocar o capital. O impacto en el mundo de upstream de petróleo y gas fue que la exploración de petróleo fue reducida dramáticamente. ¿Por qué? Porque decíamos, precisamos poner el foco en los short cycles. Tenemos muchos riesgos ahora en la sociedad, o riesgos geológicos, riesgos exploratorios, mejor dejamos para otro momento, porque tenemos muchos hidrocarbonetos, no precisamos continuar explorando. Esa fue la visión 2 años atrás, no falo del siglo XVIII, 2 años atrás. ¿Y cómo llegamos ahora, que es el tema de este webinar, ¿no? Con Rusia y Ucrania, el tema de descarbonización continúa en agenda, sin duda, y continuará en agenda. Mas tivemos ahora, contrario a lo que sucedió con el COVID, una reducción de oferta, porque Rusia y Ucrania eran productores de hidrocarbonetos, por boicots, diferentes temas logísticos también, obviamente impactados en Ucrania. La reducción de oferta tuvo un impacto. Esta reducción de oferta, teníamos o consumo de un mundo, de un planeta, era ainda más o menos 100 millones de barriles por día. Mas teníamos menos de oferta, porque la producción de Ucrania y Rusia estaba muy limitada. Entonces comenzamos a tener unas tensiones entre Estados Unidos, China, Middle East, y no voy a hablar de geopolítica, que Cristina faló muy claro, pero el impacto fue que
tivemos uma inflação de custos muito alta. Estamos agora com esto. A indústria, antes, si compramos um produto ou um material, costava 10, hoje custa 12 ou 13, 20, 30% mais. Porque a limitação de disponibilidade de aço, disponibilidade de logística, toda a cadeia de suprimento, el supply chain, afectada também em gran maneira, não? Continuamos com as novas formas de trabalho, né? Hoje temos um webinar onde ninguém está compartilhando com nenhuma outra pessoa, estamos todos conectados a diferentes geografias, de Brasil, diferentes cidades, Buenos Aires, talvez alguma pessoa de outro continente, não? Y comenzamos a ver en poco tiempo tuvimos una reducción de demanda pelo COVID, después una reducción de oferta por la guerra. Entonces comenzamos voy a falar, curtir una volatilidad de precios increíble. Tuvimos un precio do Brent, solo para falar de dos indicadores que utilizamos frecuentemente, o precio do Brent, o precio de Henry Hub en gas, ¿no? Esta volatilidad, a inicio de 2019, tuvimos un precio do Brent de $40 por barril, $50 por barril. Y ahora, a principios de ese año, conseguimos $120 por barril, o sea, 3 veces más. Y ahora está a 98, hoy. Entonces, la volatilidad, ¿qué impacto tiene en la sociedad y en las empresas? Tenemos otro riesgo. Estamos acostumbrados a gestir riesgos geológicos, de instalaciones, de calidad, de regulatorios, de gobiernos, logísticos. Pero ahora tenemos riesgo de los precios también, ¿no? Y esto comenzó, el impacto es que continuamos a poner mucho foco donde alocamos o capital. Estoy hablando de Repsol, pero pueden exportar esto a todas las empresas de industria hoy en día. No vamos a hacer investimentos en lugares o en condiciones donde el riesgo es demasiado excesivo. Y claramente creo que la última línea es una de las cosas que es claro, es que con estos precios la profitability de upstream, del mundo de la producción, es alta. Mas con esta profitability, reconociendo que un mundo sostenible no va a ser solo con el carboneto, sino que vamos a precisar ir a un mundo multienergía, estamos haciendo financiamiento de las otras fuentes de energía, o las otras proyectos para desenvolver relacionados con otras fuentes de energía e integrando fuentes de energía. O gas, como falei 2 minutos atrás, en Brasil tenemos un importante foco en gas, con un proyecto que falamos que se llama Campos 33, o Pau de Azúcar. O gas, estamos convencidos que será este vehículo de la transición. Podemos combinar, y estamos haciendo pesquisas con eso, de integrar o tema do gas con el tema de hidrógeno, con los temas de otros usos de energía para conseguir morar en un mundo multienergía muy rico y muy cost effective. No falé de cost effective, pero creo que la fala de Cristina fue clara. A sociedad precisa de la seguridad de energía que sea barata y que cuando precisamos energía, tenemos esa energía. Y cuando falo de energía, no falo de electricidad, y falo de energía en general, ¿no? Ese es el desafío. Rusia-Ucrania es un evento, y si ahora no tengo la bola de cristal, pero con la bola de cristal estoy seguro que vamos a tener otro evento, como faló, en 2 semanas, o en un mes, o el próximo año. Vamos a tener eventos, siempre tenemos eventos. Y quiero cuando yo trabajé en el Middle East, en Arabia Saudita, yo lembro un evento que hoy, después de estos eventos que estamos viendo aquí en la tela, el evento que voy a hablar ahora es una cosa muy estúpida, pero tuvo un impacto no precio bestial. ¿Qué fue esto? Yo moraba en Arabia Saudita años 2002-2003. Un consultor americano escribió un artículo diciendo que las reservas de petróleo de Arabia Saudita
tenían una uncertainty, una incertidumbre. No tenían claro si tenían tantas reservas como él falaba. Una cosa muy diplomática, pero fue solo un comentario así. Bom, ese comentario, o preço do petróleo subió bestialmente, pero bestialmente, no estamos hablando aquí, eso que subió a $200 por barril por un comentario de un consultor. O tema do Middle East, era la explicación de todos sus problemas cuando sucedía alguna cosa 20 años atrás, 30 años atrás, con el precio del petróleo, siempre era no, porque el Middle East, porque tuvimos una guerra, porque invasión. Hoy no, hoy você tem Middle East muito quente, ¿no? Con guerras continuas no Middle East. El precio del petróleo no varía mucho con eso. Está variando por ejemplo, con estos 3 eventos que yo estoy aquí más o menos describiendo. Pero para finalizar, claramente esto llegó aquí para ficar. No vamos a continuar teniendo transformaciones, vamos a continuar morando en un mundo que, como escribí ahí, que es una palabra muy usada, el VUCA, ¿no? Con volatilidad, incertezas o uncertainties, complejidades y ambigüedades. Claramente, no esperamos tener un mundo diferente. Hoy como líderes, tenemos más skills, más herramientas para poder enfrentar ese mundo incierto, ¿no? Con muchas incertezas. Pero claramente las posiciones de las empresas, falo no solo de Repsol o Repsol Cero Brasil, sino falo de toda la sociedad, es que precisamos tener un business que sea sostenible, que sea sustentable, para que el planeta sea sustentable. O compromiso con la descarbonización va a ficar, y vamos a tenemos muchos investimentos hoy en la área de pesquisa, procurando conseguir nuevos procesos, nuevas tecnologías para contribuir con esta descarbonización. Y creo que ya tengo 20 minutos. Voy a parar aquí para estar dispuesto para preguntas después de esto. Disculpen el español nuevamente. Mariano, obrigado pela tua apresentação, interessante. Olha, você pode, interessante que, como eu comentei antes, eu e o Mariano conversamos muito, todas as vezes que nos encontramos sobre essas questões. A última, inclusive, foi num lugar bem próprio para essa conversa, que foi o Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, né? Na semana passada. Mas a questão da visão das empresas, de uma empresa que trabalha na área de petróleo e gás, né, com uma visão de outros setores que talvez antes estivessem um pouco mais desalinhados, acho que está cada vez mais chegando a uma aproximação, né? Quer dizer, é impossível o mundo viver sem os hidrocarbonetos que a gente vive hoje, e também não é possível desconsiderar ou não considerar ou esquecer que a gente precisa realmente caminhar cada vez mais, né, para ter um mix de energia que te permite uma descarbonização do planeta, né? Muito bem. Obrigado, Mariano. E agora eu gostaria de passar para o nosso último palestrante, Thiago Barral. Thiago é presidente da empresa de pesquisa energética EPE, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e responsável por desenvolver estudos de planejamento de energético nacional. Então, mais do que nunca, uma pessoa que nós esperamos muito ter a visão. Ele é funcionário de carreira da EPE, ingressou na EPE em 2007 como analista e ocupou também cargos como de superintendente de projetos de geração e diretor de estudos econômico-energéticos e ambientais. Desde 2018, Barral também tem atuado como ponto focal do Brasil junto à Clean Energy Ministerial Mission Innovation e na implementação de ações de colaboração do Brasil com a Agência Internacional de Energia.
Barral é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Recursos Hídricos e Meio Ambiente pela COP UFRG e pós-graduado em Administração Pública pela FGV. Então, Barral, muito obrigado por dispor do teu tempo para participar desse nosso webinar, e a palavra está com você. Obrigado, Marcos. Muito bom dia a todos, a todas. Quero agradecer aqui o convite, realmente um privilégio poder participar desse debate e, desde já, parabenizar e agradecer a Cristina e Mariano pelas apresentações, porque realmente foram muito interessantes e muito ricas. Eu acho que eu vou pegar carona em muitas das coisas que foram colocadas aqui anteriormente, tá, Marcos? Eu tenho alguns slides que eu montei para ilustrar, mas eu vou fazer uma coisa meio intermitente. Para não ficar com o slide muito tempo, eu coloco e para ilustrar o ponto que eu estiver falando, e depois eu recolho para não ficar mais interessante aqui a dinâmica. Mas eu queria começar, eu acho que ecoando um pouco algumas coisas que foram faladas anteriormente pela Cristina e pelo Mariano. Eu acho que, por muito tempo, a gente teve acho que um predomínio de teses sobre a transição energética que não enfrentavam o papel da indústria de óleo e gás nesse processo. E eu acho que isso, né, é algo que acaba gerando uma visão, né, limitada dos riscos associados a esse processo de transição. Então, eu acho que muito do que a gente viu aqui reflete um pouco a necessidade de internalizar de uma maneira mais explícita o papel da indústria de óleo e gás no processo de transição, pela sua importância atual, pela sua expertise, pela capacidade de financiar inovação, pela capacidade de financiar infraestrutura e uma série de outros aspectos que também o Mariano chegou a mencionar, acho que ali no último ponto que ele estressou. Então, eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa reconhecer alguns dados fundamentais. E aqui eu começo ilustrando um pouco a realidade atual. Isso aqui é hoje, né? Hoje, basicamente, você tem de toda a energia consumida no mundo, disponibilizada e consumida no mundo, 80% é de origem fóssil. Isso no mundo. Claro que isso vai variar de região para região, mas essa é a realidade. O mundo hoje, 80%. Então, por mais que a gente tenha visto naquelas primeiras semanas, nos primeiros meses do conflito Rússia-Ucrânia, uma tese de aceleração da transição energética como resposta, né, aos riscos associados ao suprimento de energia, a gente vê que a gente está falando realmente de uma transformação que não é viável da noite para o dia, né? Ela envolve uma transformação muito profunda. Eu acho que esses dados aqui falam por si só, né? Eu acho que deixam bastante evidente. Acho que outro dado que eu também gosto de trazer, e isso aqui é especificamente sobre o Brasil, mas o resto do mundo não é muito diferente, varia também, mas não é tão diferente, que muitas vezes, né, a discussão sobre transição energética ela fica muito centrada em eletricidade, em eólica e solar, mas o fato, e a gente precisa também reconhecer isso, que quando a gente olha o consumo de energia, a gente vai ver que da energia que o brasileiro consumiu em 2020, 18% se deu na forma de energia elétrica. Os outros 82% se deram na forma, basicamente, queima de combustíveis, sejam eles biocombustíveis ou combustíveis fósseis. Então, é importante reconhecer esse estado atual, né, para a gente entender, claro, o quanto nós já avançamos, mas o quanto ainda precisa ser enfrentado nesse processo de transição energética. E aqui, olhando mais especificamente como é que o Brasil se insere nesse contexto, ele tem uma condição muito interessante. O Brasil ele tem, entre as grandes economias, uma das matrizes energéticas mais
renováveis do mundo, né? Acho que dá para comparar com a Noruega, com a Suécia, com o Uruguai, que são países que têm uma grande participação, mas o Brasil, pela sua escala, eu acho que tem uma importância muito grande a gente perceber que aí cerca de 45%, isso varia de ano para ano, em função da disponibilidade dos recursos renováveis, mas aí de 45%, acima de 45% de renovabilidade da matriz energética, enquanto a média mundial aí não passa dos 15%, se você considerar nuclear, em torno disso. Quer dizer, então, o Brasil tem uma condição singular. Agora, se você me perguntar, isso garante o sucesso do Brasil na transição energética? Eu diria que não. Por todos os aspectos que a professora Cristina colocou, todos os interesses econômicos, todos os aspectos de digitalização, de transformação da indústria. Acho que esse é um bom ponto de partida, mas nós precisamos ter muita atenção para transformar esse interessante ponto de partida do Brasil em, de fato, ativo geopolítico, ativo econômico, ativo ambiental nesse processo de transição. E aqui é só a parte eletricidade, né, também se manifesta aqui com um diferencial. Agora, o Brasil tem uma coisa muito interessante, que ele combina uma matriz muito renovável na comparação com o resto do mundo, mas o Brasil também tem importantes recursos de óleo e gás, inclusive uma tendência de ampliar o seu papel exportador de petróleo nesse contexto de transição energética. Olha só que interessante, quer dizer, o Brasil, diferente de países que estão buscando as renováveis, mas não têm recursos de óleo e gás e dependem de importação, o Brasil ele é um país muito renovável, mas que, ao mesmo tempo, tem uma riqueza de hidrocarbonetos. Então, o Brasil ele um dos países, né, que consegue combinar essas duas potencialidades, e isso é fundamental, eu acho, para o entendimento do papel que o Brasil pode ter na transição energética e na segurança energética global. Bom, e aí, nesse contexto, eu já tocando aqui um pouco o olhar para o futuro, né, a gente precisa ter um olhar compatível com essa diversidade de recursos energéticos que o Brasil tem. E eu acho que as políticas de energia elas têm buscado trabalhar esse espectro amplo de possibilidades e de oportunidades que o Brasil tem. Então, mais do que apostar as fichas, e isso o Plano Nacional de Energia 2050 chama muito atenção, a gente precisa olhar, né, e diversificar as nossas apostas, porque as incertezas são muito grandes, as complexidades são muito grandes, as vulnerabilidades são muito grandes. Então, a gente, para ter uma posição sólida do Brasil nesse processo de transição, a gente precisa ter uma ação de diversificar as nossas apostas, incluindo os biocombustíveis, o gás natural, a modernização do setor elétrico e o uso das fontes de geração elétrica renovável e nuclear nesse contexto, os combustíveis, o programa Combustível do Futuro, olhando captura de carbono, olhando os combustíveis sustentáveis de aviação, ou seja, uma diversidade de combustíveis de baixo carbono, combinados com eficiência, o programa do hidrogênio, o papel do biometano, ou seja, a gente precisa, né, e eu acho que o Brasil tem buscado lançar os alicerces para se posicionar de uma maneira a minimizar os riscos nesse processo de transição para o país. Bom, eu vou interromper aqui por um instante o slide, porque eu queria tocar agora, Marcos, uma questão que entrando aqui, e aí tocando talvez um pouco mais naquilo que a geopolítica e aquilo que a professora Cristina trouxe, né, para inaugurar aqui a nossa discussão. Acho que muito tem se falado hoje em dia da geopolítica da transição energética, né, que é a geopolítica da energia, mas trazendo um olhar para além só da geopolítica do petróleo, né? E se, por um lado, você tem, né, aquele olhar de que e isso é uma tese muito falada e muito colocada, né, que
a transição energética ela superaria a geopolítica do petróleo, dado que os recursos energéticos renováveis estariam mais, digamos, distribuídos pelos territórios, pelos países, né? E isso tiraria a gente de uma dinâmica de concentração de recursos, né? que marca a geopolítica do petróleo. E, ao mesmo tempo, só que a gente já viu, né? Eu acho que a gente já viu que, e a gente vai ver que esse contexto, quer dizer, ele conta só uma parte da história, né? Porque, de fato, quando a gente olha a escala, e a gente viu 80% hoje de fontes fósseis. Então, quando você começa a transicionar esses 80%, né, e mexer com esses 80%, você começa a trazer novas questões, novos desafios, né? Então, por exemplo, a gente tem visto um debate, e a Agência Internacional de Energia tem colocado essa questão, os Estados Unidos e vários outros países, a questão dos minerais críticos, dos materiais críticos, né? Olha a escala, olha a escala de transformação se você for no sentido de trazer a quantidade de baterias e de equipamentos e tal para dar conta dessa transformação. De onde vêm esses minerais? Né? Qual o impacto ambiental desses minerais? Como é que vai ser a gestão do acesso a esses minerais, a esses materiais? Né? Então, essa é uma questão que precisa ser enfrentada. E é geopolítica na veia. Né? Outra questão, e a gente agora, no final de julho, teve também uma publicação de um relatório muito interessante da Agência Internacional de Energia sobre as cadeias de suprimento dos equipamentos fotovoltaicos. E aqui eu volto para mais um slide que eu gostaria de compartilhar para ilustrar melhor o argumento. Quando a gente olha os próximos 10 anos, eu não estou falando dos próximos 30 anos, não, porque os próximos 30 anos vão ser ainda mais. Mas quando a gente olha a projeção, os cenários de transformação da nossa matriz elétrica no Brasil, não estou falando do mundo, estou falando do Brasil, a gente vê aqui, olha só, a importância da fonte solar fotovoltaica, dando um salto em 2021 de 6,6% do suprimento elétrico para quase 19%, 20% do suprimento elétrico, da capacidade instalada total, sendo até que quase 80% disso de geração distribuída. Tá? Ou seja, a segurança energética, elétrica do suprimento no Brasil passa pela fonte solar fotovoltaica. E isso é no Brasil e isso é no mundo. Quando você fala da energia elétrica renovável como um pilar da transição energética, da eletrificação, da produção de hidrogênio renovável, de veículos elétricos, a segurança energética passa pela fonte solar. Passa pela eólica, passa pelo gás, mas passa muito pela fonte solar fotovoltaica. E aí, aqui só para mostrar aqui os nossos cenários de geração distribuída, mas o que eu queria chamar a atenção? Que a Agência Internacional de Energia trouxe dados acachapantes. Eu interrompi aqui, desculpa. Cerca de 80% ou mais da cadeia de suprimento da fonte solar fotovoltaica, dos equipamentos fotovoltaicos, estão concentrados na Ásia. Né? E isso traz uma questão que é o quão resiliente são essas cadeias de suprimento críticas para o sucesso da transição energética. Né? Então, esse processo de concentração, ele, por um lado, ele foi determinante na redução de custos e na aceleração da entrada dessa fonte nas matrizes energéticas no mundo e no sucesso da fotovoltaica, mas, por outro lado, traz a questão que se coloca sobre a resiliência das cadeias de suprimento. Né? Se você tiver algum tipo de ruptura nessa cadeia de suprimento, isso tem um impacto brutal na capacidade dos países de continuarem uma trajetória de aceleração da integração de fontes renováveis. Então, eu acho que são
são dois exemplos muito evidentes, né, de que a geopolítica da transição energética, né, ela traz uma série de novas questões, e eu nem mencionei segurança cibernética e outros aspectos que vêm, né, no escopo dessa transformação. E caminhando aqui, então, para a minha conclusão, eu tenho, acho que, algo que a EPE tem trazido muito, né, no Plano Nacional de Energia 2050, nos planos decenais, na nossa participação na discussão sobre a economia do hidrogênio e todo esse processo de transição energética, né? E o que o Mariano tocou nisso, acho que de uma maneira bem clara, e eu queria reforçar esse argumento. A gente precisa ter um olhar para a transição do que a gente tem chamado de ativos da transição ou o papel da indústria de óleo e gás na transição. A gente precisa enxergar que a combinação entre segurança energética e transição energética passa por reconhecer a importância da infraestrutura e dos ativos da indústria de óleo e gás, mais importante, reconhecer e investir num processo que a gente chama aqui na EPE de metamorfose dessa infraestrutura e desses ativos. Não é a gente pensar que a transição ela vai se dar por esse processo de metamorfose. Não é uma coisa que você joga fora o que você tinha ou interrompe o que você tinha e cria alguma coisa totalmente nova. As refinarias vão se tornar biorrefinarias, complexos energéticos, em que você vai reduzindo a pegada de carbono. A indústria, os ativos do gás natural, eles vão sendo portas de entrada para a indústria do hidrogênio. Os gasodutos vão sendo utilizados para facilitar a integração do biometano, para a integração do próprio hidrogênio de baixo carbono. Você pode usar as estruturas que hoje são usadas para extrair gás natural e petróleo para estocar CO2 e captura de carbono. Então, você tem ali um conjunto de estratégias de metamorfose dessa indústria que são vitais para você reduzir o custo para a sociedade, né, dessa transição, e você reduzir também o risco, né, de você desequilibrar transição com segurança energética, né? E a gente sabe que quando se você tiver um desequilíbrio nessa equação, você gera uma inflação de energia e o impacto social pode ser devastador no sentido de desconstruir toda uma série de políticas públicas que têm sido implementadas, né, no sentido da transição. E aqui, para finalizar a minha provocação, muito nessa linha, né, da discussão, a gente tem visto, né, uma série de pacotes de investimentos na Europa, nos Estados Unidos, mesmo na Ásia, de investimentos nessa nova indústria de energia limpa, né, e ao mesmo tempo em que a gente tem uma inflação brutal da energia para o consumidor, né, na Europa, em outros locais. Então, como é que essa equação vai se balancear ao longo do tempo? É algo que fica aqui como provocação e como eu acho que ponto de atenção. E aqui um artigo, e aqui de fato encerrando de fato um artigo muito interessante do Jason Bordoff e da Megan O'Sullivan na revista Foreign Affairs, essa mais recente, em que eles trazem exatamente essa discussão do balanço entre segurança energética e transição. E a pergunta aqui do nosso webinar, né, Marcos? É viável, né? O quão viável é essa transição? E eu acho que essa pergunta, na verdade, por trás dela é uma outra pergunta. É a pergunta de qual é o papel dos governos nesse processo, né? Qual é o papel dos governos nesse processo? Como é que os governos vão atuar mais para um lado, para outro? Como é que vai se dar o papel dos governos? E aqui, esse artigo ele é muito interessante porque ele aponta
uma série de equívocos, talvez, né, que são chamados de equívocos, na gestão das crises do petróleo nos anos 70, de manipulação de preços e uma série de questões que, na verdade, prolongaram as crises, e, ao mesmo tempo, apontam um conjunto de 3 falhas de mercado que precisariam ser olhadas com atenção sob a ótica de política e dos governos, de forma a trazer assim, esse equilíbrio e trazer maior viabilidade para esse processo de transição. A gente está falando de viabilização de ativos que são fundamentais para a segurança energética, mas que não necessariamente há, do ponto de vista do investimento privado, uma clareza, né, de que são ativos que se viabilizam, né, com base nos sinais econômicos vigentes. Você tem o que o Mariano colocou, né, da percepção de risco de investir em ativos da indústria de óleo e gás e ficar com ativos encalhados por um processo de transição acelerada, né, que acaba gerando aí uma obsolescência antecipada desses ativos, e também a questão muito discutida da precificação de carbono relacionada ao custo social das emissões de carbono, né? E aí eu acho que tem toda a discussão do Acordo de Paris, e o Acordo de Paris, eu acho que toda a discussão climática, ela exatamente, né, traz a questão central aqui, né, entre o balanceamento entre a cooperação entre os países, que é fundamental para resolver a solução climática, trazer a solução para a questão climática, mas, ao mesmo tempo, esse mesmo processo de cooperação entre os países também é um processo de competição que cada vez mais se acirra pelo acesso a esses mercados e pelo domínio, né, das cadeias de valor dessa nova economia. Então, espero ter contribuído com o debate e fico por aqui e devolvo a palavra a Marcos, agradecendo aí a atenção. Raul, muito obrigado. A tua apresentação foi realmente excelente. Acho que você trouxe 2 coisas: dados. Dados, em cima de dados fica muito mais fácil você discutir, né? Porque senão você fica sempre eu acho, eu penso. Então você trouxe uma série de dados que são extremamente esclarecedores. E você fez uma série de provocações também muito interessantes, né? Você fez 2, né? O papel do governo. O papel dos governos é fundamental em qualquer atividade. Nessa área também é, né? Eu sempre tenho como princípio que o grande poder do Estado não é fazer, é regulamentar e controlar. E fazer só naqueles setores, ou de uma forma temporária ou não, onde não é possível que a economia em geral chegue ou precisa de um apoio para chegar, né? E nesse papel da matriz energética, então, é fundamental. O papel do governo é fundamental e eu acho que a regulação clara, um direcionamento para onde o país deve ir, é realmente um papel importantíssimo do governo. Você tocou num outro ponto também, que é a questão do papel das empresas do setor, né, de oil e gas. Eu sou uma pessoa, embora seja engenheiro, sou uma pessoa que trabalhei muitos anos na área de comunicação, né? E a gente tinha uma grande dúvida quando veio o momento digital, a digitalização, né? Como ficariam os grandes, quem seriam os novos grandes veículos da comunicação na era digital? Uma bobagem. Os grandes veículos da comunicação na era digital, fora as big techs, naturalmente, são os mesmos grandes veículos de comunicação que tinham antes, só que agora, em vez do papel, estão na parte digital. Então, eu não tenho dúvida que toda a tecnologia, toda a capacidade de investimento que tem as empresas de oil and gas, e considerando que essa transição não é uma transição tão curta assim, né, eles vão continuar tendo um papel preponderante, seja na questão do oil and gas, seja na questão de novas alternativas energéticas de baixo carbono. E quando a gente fala em transição energética, eu vejo alguns dados que você colocou, quer dizer, a participação do carvão, né, ainda é grande. É óbvio que você tem algumas regiões onde o carvão, pensando naquela questão de especificidade de energia por região, mas eu acho que temos que avançar por aí, né?
como a gente começa a atacar atacar no sentido de diminuir a participação daqueles hidrocarbonetos que são os maiores geradores da contaminação no meio ambiente. Bem, moderador, abrir o turno de perguntas, né? E só eu gostaria de colocar uma última coisa. Eu tenho realmente um grande orgulho da equipe da Câmara Espanhola, porque na próxima terça-feira nós vamos lançar, e vai ser a primeira Câmara de Comércio no mundo que vai estar a Câmara no metaverso. Então, nós vamos ter o metaverso da Câmara, né? E esse webinar e todos os outros as informações que a gente vai estar nesse metaverso, né? Então, essa discussão que nós tivemos hoje vai estar no metaverso da Câmara, que a gente lança oficialmente na terça-feira. Eu queria colocar, então, 3 perguntas para cada um dos nossos palestrantes, né? Para a Cristina, conhecendo toda aquela questão que você muito bem explicou da geopolítica e dos interesses econômicos e também, no caso da Rússia, a Ucrânia, a questão do poder político que isso gerava. Conhecendo isso e conhecendo a figura que nós temos hoje como presidente da Rússia, que já tinha realizado isso na Crimeia antes, né? Esse passo da OTAN, né? Você não acha que acabou catalisando uma coisa que, se fosse de trazer a Ucrânia para a OTAN, acabou catalisando uma coisa que, se fosse demorado um pouco, feito num outro momento, daqui um pouco, teria evitado essa crise tão grande? Para mim, essa seria uma pergunta. Para o Tiago, você mostrou a figura de como seria a nossa matriz energética no Brasil, em termos de energia elétrica de geração, né? E você mostrou também que o grande consumo vem da parte de transportes e vem da parte de indústria. E também você colocou que o Brasil, e é uma pena que o Brasil hoje esteja com uma imagem um pouco arranhada na questão ambiental, quando o Brasil sempre foi um exemplo, né? Seja pela questão da sua matriz energética, seja pela questão da regulamentação, da legislação ambiental, que é extremamente severa e extremamente avançada. Como você vê nesse segmento, principalmente de transporte, né? E indústria também, um pouco esse transporte, o Brasil daqui a 10, 20, 30 anos? E para o meu amigo Mariano, como é que você vê nessa linha que o Thiago colocou das empresas do setor, né, se transformarem? Qual você vê o caminho mais a curto prazo, sem, logicamente, contar para nós e para os seus concorrentes qual é a estratégia da Repsol Sinopec? Então, Cristina, por favor. Bom, obrigado, Marcos. Obrigado a todos, foi um prazer ouvir, né, vocês. Com relação à tua questão, Marcos, a expansão da OTAN, né, na verdade, como uma totalidade. É uma política clara dos Estados Unidos você expandir a OTAN desde o final da Guerra Fria, né? Isso foi feito de forma faseada entre 1999 e 2002, né, na qual todo o leste europeu, que compunha a antiga zona de influência soviética, ela foi sendo incorporada à OTAN, então a gente teve uma eliminação do que a gente chamava da zona de proteção que a Rússia tinha com relação à Europa Ocidental, né? Então, a gente tinha toda essa região da Europa Oriental, ela era considerada uma zona de respeito
entre os Estados Unidos, né, barra União Europeia, a partir de 92, e a Rússia. Então, não vamos mexer aqui, porque isso é uma zona de influência russo-soviética, e isso caiu por terra. O que se estabeleceu desde então, e aí não só envolvendo a Ucrânia, mas também alguns outros países como a Geórgia, foi o que eu chamo de movimento Canto da Sereia, né? O que é o movimento Canto da Sereia? É a atração que essas organizações multilaterais, OTAN no campo securitário e a União Europeia no campo diplomático, econômico, têm sobre as antigas repúblicas soviéticas. E aí pensando em Ucrânia, Geórgia, Belarus, né, para tentar afastá-las, né, justamente da Rússia, porque elas são regiões estrategicamente importantes para a Rússia no campo energético, no campo comercial. E esse Canto da Sereia, na verdade, ele mostra a possibilidade de agregar esses países à OTAN e à União Europeia, mas não necessariamente fazê-lo de concreto. É mais um elemento de provocação. Então, eu concordo plenamente com você, né? Isso vários outros estrategistas falaram. Esse movimento da OTAN em direção à Ucrânia, a formalização e a crença da Ucrânia de que ela faria parte dessa organização foram, sim, gatilhos para catalisar essa operação que o Putin chama de operação especial. Nós chamamos de guerra, ele chama de operação especial. Lembrando que em 2007, em referência a todo esse cenário geopolítico, Putin se referiu à queda da União Soviética como a maior tragédia geopolítica do século, né? Lógico, do ponto de vista dele, né? Do ponto de vista de construção de outros regimes, é outra agenda. Mas, de fato, foi um catalisador. E a gente tem que lembrar hoje que grande parte do financiamento e dos armamentos que estão sendo usados na guerra da Ucrânia, eles vêm do Ocidente, são provenientes dos Estados Unidos e da própria União Europeia. E aí, né, finalizando também para não tomar muito tempo, a pergunta que fica, e isso é uma provocação, eu tenho uma visão que a guerra da Ucrânia ela foi uma guerra artificialmente fabricada pelos Estados Unidos, justamente para atrasar os projetos de desenvolvimento chineses no âmbito da Rota da Seda. Pode ser uma teoria conspiratória, mas aí eu encerro com um dado que o Thiago colocou. Nós estamos no meio de uma revolução verde, né? E os grandes protagonistas dessa revolução verde, falando em termos globais, a despeito do importante papel que o Brasil pode e poderia desempenhar nisso, são os Estados Unidos e a China, né? Então, quando você afeta esse espaço geopolítico, você está gerando instabilidade para fazer com que exista uma desaceleração, tanto do posicionamento russo, mas principalmente do posicionamento chinês em diversos setores, que ele controla hoje, não só energia, mas sanitários, né? Basta lembrar a concentração dos mercados, de concentração de produtos da cadeia produtiva farmacêutica na China, para que os Estados Unidos possam ganhar tempo e se reposicionar. E aí, quando eu falo reposicionar, é nessa revolução verde, na revolução das comunicações, né? Então 5G, inteligência artificial, no reposicionamento norte-americano em infraestrutura e também nessa guerra por recursos, né? Que o Thiago mencionou, que é a guerra pelos recursos da nova transição energética. Né? Como é que isso vai afetar a geopolítica? Não dá para ter carro elétrico para todo mundo hoje, né? Pelo custo, pelas coisas. Então, eu acho que é um pouco isso. E aí, o canto da sereia é esse. Vamos fazer isso sabendo trazer a Ucrânia, ou pelo menos falar que vamos trazer a Ucrânia, para gerar uma catalisação de tensão, uma contra-reação para parar. Então, se a gente observa hoje, os Estados Unidos eles estão com muitas movimentações na África e na América Latina, tentando cobrir espaços que os chineses ocuparam no setor de energia e no setor de comunicações, pensando em 5G, principalmente, inteligência artificial, produção de outras cadeias produtivas, né? Então, existem toda aí uma conjugação de fatores, mas eu acho que é um pouco por aí. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Barral. Bom, vamos lá. Você me provocou aqui um pouco sobre a questão do futuro da matriz de energia do setor de transportes, né? E eu acho que isso traz aí uma série de discussões. O futuro é o veículo elétrico, é o biocombustível, o que é, né?
Eu acho que antes de tudo isso, Marcos, o Brasil tem que olhar para eficiência sistêmica, modais. O Brasil tem que olhar para a infraestrutura urbana, né? Esse é o primeiro passo, né? A gente não pode cair na armadilha de querer discutir se é veículo elétrico ou biocombustível, né, antes de ter uma reflexão sobre a nossa infraestrutura das nossas cidades, né, os planos de desenvolvimento urbano, a questão do modal ferroviário, né? Eu acho que a qualidade da infraestrutura é fundamental, ela impacta de uma forma brutal, né, quando você substitui um monte de caminhão levando diesel por um oleoduto ou por um álcoolduto, você traz uma eficiência por conta desse modal. Quando você, enfim, tem uma série de aspectos relacionados à logística de combustíveis e à eficiência da infraestrutura que são extremamente determinantes na competitividade e, obviamente, né, no perfil de consumo de energia nesse setor. Isso vai também beneficiar, obviamente, a indústria, né, de uma forma geral. Então, perfeito. Era essa realmente a minha ideia. Por exemplo, trazer soja do Mato Grosso para o Porto de Santos num caminhão é a coisa mais ineficiente e isso tira a competitividade para o brasileiro. Então, essa ideia, a minha pergunta realmente ia na questão de combustíveis, muito na questão de como se equaciona, porque não é uma solução simples, vamos mudar este por esse. Então, perfeito. Sim. É porque muitas vezes a discussão é muito centrada numa tecnologia específica, quando, na verdade, você tem que ter um olhar sistêmico. Mas, superada esse argumento, né, esse ponto de atenção, a gente vê que, na verdade, a nossa expectativa, talvez um dos cenários mais relevantes para nós, é um cenário de coexistência de soluções tecnológicas e não necessariamente de um domínio completo de uma ou de outra tecnologia. E mais do que isso, um processo em que as tecnologias elas vão se hibridizando para encontrar soluções, né? Muito se fala, né, que a indústria automotiva ela é global, de fato ela é global, mas mesmo hoje os mercados têm características regionais, né? E eu acho que a gente pode e provavelmente verá, né, essas dinâmicas regionais refletidas nos mercados de veículos e tal. A gente tem hoje, né, uma indústria de biocombustíveis que entrega descarbonização hoje, ou seja, não é uma promessa para o futuro, é hoje. 25% da nossa matriz de transportes hoje já é renovável por conta dos biocombustíveis. Então, enquanto muitos países estão fazendo promessas que o meu veículo elétrico vai descarbonizar, o Brasil hoje está entregando abatimento de carbono, hoje, né? E tem, obviamente, uma política, que é o RenovaBio, que foi desenhada para trazer sinais econômicos para incentivar investimentos, para aumento da oferta, com sustentabilidade, com certificação ambiental e tudo isso. Por outro lado, a gente está vendo, e eu acho que essa é uma tendência inexorável, o avanço dos veículos elétricos a partir de nichos específicos, de frotas cativas, táxis, de caminhões de delivery, enfim, frotas cativas, onde você tem ônibus urbanos, por exemplo, em que você tem ali uma viabilidade maior para a inserção desses veículos elétricos. Mas a questão do perfil de renda do brasileiro é uma questão central, né? E a gente vê que a tendência e os nossos cenários do Plano 2050, eles enxergam uma penetração dos veículos híbridos flex-fuel, combinando o biocombustível com a eletrificação, né? E a partir disso a gente vai ter uma tendência a ver se essa biomassa vai ter mais valor para a produção de bioquerosene, de outros... Enfim, a gente vai... Eu acho que não tem necessidade da gente sacramentar agora qual é a solução. O que é importante é a gente ter políticas que não criem barreiras ou trancamentos tecnológicos
de uma maneira precipitada. Muitos países estão buscando construir trancamentos tecnológicos que façam sentido para os seus interesses industriais, comerciais. Eu acho que o Brasil tem que cuidar para não deixar prosperar trancamentos tecnológicos que depois acabam reduzindo a nossa margem de aproveitamento dos recursos e das possibilidades que o Brasil tem. Obrigado, Thiago. Mariano, eu agregaria uma outra pergunta antes daquela, né, que seria como é que você vê hoje nós temos os grandes produtores, o Brasil cada vez mais com o pré-sal, né, ele está tomando um papel mais importante, né? Como é que você vê a participação do Brasil em termos de potencial produtor de petróleo, né, no cenário mundial, e depois aquela questão das empresas? Bueno, sin dúvida Brasil es una potencia no mundo de los hidrocarbonetos y del mundo de la energía. Ninguém tiene dúvidas de eso. O pré-sal es muy rico, es muy prolífico. Tenemos no solo Petrobras, mas muchas empresas de alta relevancia estamos haciendo investimentos en Brasil, por eso, porque tenemos un campo fértil para producir hidrocarbonetos con una baja intensidad de hidrocarbono. Eso es una cosa boa. Si hacemos un benchmark entre los hidrocarbonetos o petróleo que producimos aquí no pre-salt, aquele produzido em outras partes do mundo, a intensidade do carbono é muito baixa aqui. Ainda tem carbono, então a melhor, fazendo benchmarking, você diz, Brasil tem uma posição, um posicionamento muito atrativo. Quais são os riscos deste posicionamento? Ou seja, tem uma geologia muito boa, muito rica, tem essa intensidade de carbono baixa no pré-salt. Tem hoje uma estabilidade jurídica, contractual e fiscal bastante estável, ¿no? Pero o risco es que la estabilidad fiscal, jurídica y contractual perda esa estabilidad y ahí tal vez podríamos tener un impacto, pero no soy pronóstico, volto nuevamente a mi bola de cristal, no vemos un riesgo mayor con eso. Como falamos, Brasil tiene una matriz energética muy verde, precisa de los hidrocarbonetos do pré-salt y también fuera do pré-salt, pero especialmente do pré-salt que tiene una productividad muy alta para hacer o funding del gesto de las energías. Thiago falou, y era también una mensaje que yo pasé. Multienergia es el nombre do jogo. Siempre vamos a tener muchas energías. Hidrocarbonetos no va a morir. La pandemia, y aquí tengo una máscara. La pandemia, sin esta máscara que tengo aquí, que no conseguíamos sobrevivir. Las salas de cirugía tienen mucho plástico, casi todo el plástico en una sala de cirugía. Gracias a este plástico, a estos hidrocarbonetos, la pandemia no fue tan dura como podría haber sido. Pero continuamos y ahora paso con la primera pregunta. La descarbonización es un nombre muy importante en mi agenda, en la agenda de todos. ¿Cómo concretamente trabajamos en la descarbonización? Falo en general, no en Brasil en este caso, pero si tenemos activos o campos de petróleo y gas que tienen muchas emisiones o mucho contenido de carbono, estamos dispuestos a salir de esos campos. Hicimos esto Repsol, fez esto en Malasia, fez esto en otros países del mundo. La producción de carbono era tan alta que decidimos no queremos, preferimos realocar o capital en otros países del mundo, ¿no? Entonces, eso, como yo falei de capital reallocation, eso es muy importante. Brasil es muy rico, está bendecido por eso, de tener una geología muy boa. Ten campos con mucho CO2 en Brasil. Entonces, la gestión de este CO2
también muy inteligente, muy eficiente hoy, pero precisamos continuar con este punto de la agenda. Todos los actores que estamos hoy en Brasil tenemos esa prioridad. Y antes de finalizar, o tema gas. Reconocemos que ainda você falou, muitos países ainda estão consumindo carvão. Eso va a mudar poco a poco, debería mudar poco a poco, pero no como falamos, no, ainda un poco lento eso, pero todos reconocen que el impacto de gas, la intensidad de carbono es muy boa. Entonces, priorizar o gas sobre petróleo es una cosa que estamos procurando hacer. Aquí en Brasil, como falei, el proyecto Campos 33 va a ser, estamos con otros parceiros, con Petrobras y con Equinor, va a ser un campo que va a traer a fin del 2027 mucho gas para el desenvolvimiento de la industria. Ese desenvolvimiento puede ser calefacción, puede ser energía eléctrica, puede ser hidrógeno, puede ser muchas otras fertilizantes, muchas cosas puede ser eso, ¿no? Entonces, esa transición energética de pasar de carbón, petróleo, gas a todo renovable, acho que a conclusión de todos es que no es realista, no vamos a pasar esto a mañana o rápidamente, pero todos precisamos trabajar en esa agenda. Cuando falo de todos, falo de las empresas, falo de los gobiernos, falo de los entes, falo de la sociedad en general. Y hoy, para un comentario que siempre digo para mostrar que tenemos una transformación. Paris Agreement 2015 falaban los países, ¿no? Falaban los embajadores, los presidentes de compromisos de reducción de emisiones. Pero con el tiempo comenzamos a ver cómo las empresas pequeñas, muy grandes, comenzaron a hablar de eso. Y comenzaron como falei, Repsol fue en 2019, pero Google, Amazon, muchas empresas comenzaron a tener estos compromisos ambientales públicos, ¿no? Entonces, tenemos esto que falaban recién, es una colaboración, todos precisamos de todo, precisamos un compromiso de todos los miembros de la sociedad. Eu hoje sou muito otimista, eu consigo ver esse compromisso global, esse trabalho em equipe, pero la volatilidad do mundo actual, las mudanzas políticas, tenemos que tener mucha atención en procurar que eso no mude y tener esa colaboración entre todos. Oi, desculpa. Nós estamos são 11h42, nós tínhamos nos comprometido até ao meio-dia e é importante que a gente siga religiosamente os horários prometidos. Eu sei que a nossa comitê de infraestrutura tinha preparado algumas perguntas, então eu pediria o seguinte ao Jaime e ao Dani que passassem essas perguntas. Deixamos mais 10 minutos para as perguntas do comitê e depois abrimos os outros 10 minutos para as perguntas que nós recebemos via internet. Jaime e Dani, por favor. Vai lá, Dani, primeiro. Está sem o... Desculpa. Deixaria prioridade para o líder do comitê, por favor. Não, Dani, obrigado. Não, na verdade, nós somos líderes, né, os dois. Mas a verdade é o seguinte, eu tinha algumas perguntas, mas o evento foi de um nível tão bom e tão esclarecedor que as duas que eu tinha preparado, elas foram esclarecidas já. Uma falava de uma tendência de desglobalização que pode haver, formação de blocos mais homogêneos geograficamente, ideologicamente, né? E uma sobrevivência dentro desses pequenos blocos, que é uma coisa que pode ocorrer. E a outra falava até que ponto esse conflito que mostrou a grande dependência já era conhecida, mas como falou a professora, ninguém atentava para ela, a grande dependência que a Europa principalmente tinha
dos combustíveis que vinham da Rússia, do petróleo e do gás, de que maneira isso poderia acelerar essa transição. E eu acho que essa pergunta estava muito simplória, com todas as exposições, nós vimos que isso é um processo bastante complexo, onde eu já tinha uma convicção de que a indústria de hidrocarbonetos não vai desaparecer, ela vai se transformar, como disse o Tiago, vai haver uma metamorfose com o aproveitamento dos ativos e da capacidade de investimento que essa indústria tem, né? E no mais, eu queria, mais do que fazer uma pergunta, agradecer a presença dos três e o alto nível das exposições. Para mim foi muito esclarecedor, me confirmou alguns conceitos e me ensinou alguns outros que eu não tinha até então. Então, eu agora passo para o Dani, que eu acho que tem uma pergunta diferente dessas que eu tinha preparado. Eu também tinha preparado algumas perguntas e confesso que elas foram sendo respondidas gradativamente pela excelência dos três palestrantes e o alto nível técnico. Mas sobrou um aqui para a professora Cristina, fruto até dos orientados dela, que eu fico sempre com essa dúvida, né? Ela mesma explorou, surgiram agora China versus Taiwan, mas uma coisa que sempre me intriga, e eu desconhecia, era a briga, problema China-Índia, né? E quando você olha China e Índia, você está falando com duas potências nucleares e a Índia caminhando para ser o país com a maior população global. E tudo que eu li e ouvi, professora, a gente não sabe como que a Índia vai se posicionar nesse novo arranjo geopolítico, né? Existem algumas falhas de aproximação dos Estados Unidos, né? E a briga com a China, que o armamento vem da Rússia. Então, como é que fica tudo isso? Bom, obrigado, Dani, excelente pergunta, e todas as demais, né, as considerações que o Jaime fez também, são perguntas pelas quais eu não tenho muitas respostas, vocês perceberam, mas são inquietações, porque nós estamos vivendo um momento inédito dentro do cenário geopolítico, cenário geoeconômico, por conta dessas movimentações. É a primeira vez que a gente vive uma passagem, né, de bastão, de maiores economias mundiais, de maiores agendas políticas, entre duas potências, que são Estados Unidos e China, que são extremamente dependentes entre si, né? Eu acho que talvez um dos maiores riscos que a gente veja hoje é o do decoupling. O que acontece se essas duas superpotências hoje elas se separam, né? E como isso vai funcionar em termos de globalização e de reorganização dos espaços. E aí, Dani, eu já entro na tua pergunta, porque a Índia é o pivô, talvez, de uma parte desse reposicionamento. Por quê? Porque a Índia, durante grande parte da sua história, ela sempre procurou manter um distanciamento muito crítico com relação aos Estados Unidos. E se a gente for pensar, somente de 2008 em diante, que os Estados Unidos e a China firmaram o que a gente chama de uma parceria estratégica, né? Que é algo que eles foram sendo construídos de 98, né? Teve uma baixa por conta dos atentados terroristas de 11/9 nos Estados Unidos, que a Índia teve uma posição também um pouco distante, mas de 2008 em diante, até pelo crescimento chinês, a Índia foi vista pelos Estados Unidos como uma forma de conter o crescimento chinês, até por esses tensionamentos territoriais, econômicos e comerciais que eles sempre tiveram ao longo da história. E o que a Índia está mostrando para a gente, principalmente durante esse conflito russo-ucraniano, é que ela está próxima dos Estados Unidos, ela não entrou nos projetos chineses, né, que aí a gente tem dois, né? Um eu já mencionei, que é a Rota da Seda, ela não faz parte dos corredores previstos, né, de infraestrutura de todos os setores, e ela também não faz parte do acordo comercial abrangente que foi assinado com a China presente. O Japão está presente, né? Também o Japão, que a gente quase não falou, mas ele é um player, né, no jogo energético também. Mas a Índia, o que ela mostrou? Ela falou, olha, tudo bem, eu não vou fazer uma aliança com a China, não vou me associar com a China, mas, ao mesmo tempo, eu não vou abandonar a minha aliança com a Rússia,
que é uma aliança histórica e que sempre foi fundamental para o meu setor de tecnologia e para o meu setor de desenvolvimento e hoje para o setor energético, por conta das pressões norte-americanas. Então, aquele suposto alinhamento que a Índia havia construído com os Estados Unidos, ou vice-versa, Estados Unidos construído com a Índia, ele se mostrou muito frágil, né? E uma das grandes novidades do sistema internacional atual é o que a gente chama de coalizões de geometria variável, né? O que isso significa? É um termo que a gente usa na academia, mas significaria, na verdade, assim, na vida prática. Olha, eu vou ser seu aliado em algumas questões, né? Mas eu não vou ser seu aliado em outras. Então, por isso que a Índia e a China elas estão juntas em algumas coisas, e aí pensando em arranjos de segurança, como a Organização de Cooperação de Xangai, no qual a Rússia está incluída, estão nos BRICS, mas não estão juntas em outros cenários. E também sinalizando para os Estados Unidos essa manutenção de autonomia estratégica. Então, hoje, o pivô de equilíbrio em muitas situações da região do Indo-Pacífico e também da Eurásia é a Índia. Então, a Índia é um player que a gente pouco fala aqui no Brasil, mas ele vai ser um player decisivo nessa reconfiguração. Já está sendo, né? Porque realmente para os Estados Unidos o não apoio da Índia nas sanções com relação à Rússia é algo que pesou bastante nesse conflito atual. Então, a gente tem que observar muito claramente quais vão ser esses movimentos da Índia dentro dessa sua estratégia de fazer alianças instrumentais visando seus interesses e tentando contrabalançar os dois grandes poderes da região, que são a China, os Estados Unidos e a Rússia, por conta também das questões históricas, mas também energéticas. Obrigada. Obrigado, Cristina. Nós recebemos uma série de perguntas aqui. Não vamos ter tempo de passar todas, mas uma que veio está bem ligada a essa questão geopolítica, mas aí mais focada no Brasil. Aí eu pediria que você, Cristina, e também o Barral, depois fizesse um comentário. Eles falam que com a crise, com a pandemia e depois com essa crise decorrente da guerra na Ucrânia, o Brasil parece que foi um dos países que talvez tenha menos sofrido as consequências, né? Do outro lado, ele coloca também uma coisa que eu concordo muito, que ele fala, olha, tirando esses países que você comentou agora, Índia, China, Estados Unidos tem que tirar sempre, porque distorce tudo sempre, qual é o outro país que tem 220 milhões de habitantes, né, uma base industrial razoável, uma base de serviço razoável, uma extensão territorial e uma riqueza de minérios incrível e um potencial agrícola, não só pela extensão territorial, mas pela questão também de produtividade, né? Como você vê, e aí eu queria um pouco de você, Cristina, e também do Barral, como é que você vê o Brasil nos próximos tempos, sei lá, 30, 40, 50 anos, tendo em vista o que aconteceu no início dessa década, que, sem dúvida, como a gente já discutiu, vai mudar um pouco o rumo com as coisas estavam avançando. Bom, eu começo? Pode começar, que por favor. Tá bom. Então, eu concordo. O Brasil é, né, um dos países mais poderosos do mundo, na minha visão, né? Só que o grande nó, eu acho que é um nó que o Thiago explorou bastante na exposição, é a questão da política pública e da junção da política pública com a dimensão do planejamento estratégico social. Eu acho que... Eu costumo dizer o seguinte, você falou uma coisa muito importante, Marcos, eu até anotei aqui, os Estados Unidos distorcem tudo, né? Acho que estava na pergunta também.
Por que eles distorcem? Porque os Estados Unidos, eles foram um país, né? Hoje eles têm um pouco mais de dificuldades nisso, mas eles foram um país que foram capazes de investir em políticas públicas para a sociedade, para o setor produtivo, para o setor bélico, e fazer com que tudo isso trabalhasse junto em prol do desenvolvimento nacional, com a criação de uma classe média. Hoje não é bem assim, a gente sabe, eles têm muitas dificuldades, mas eu sempre digo o seguinte, o que diferencia o Brasil dos Estados Unidos? Porque se vocês olham, em termos geográficos, pouca coisa, só que o Brasil não tem uma saída para o Pacífico. Mas em termos de recursos, vai ter, né, está tendo, por conta de obras de infraestrutura, mas não é uma saída dele, ele tem que negociar isso diplomaticamente com outros. Mas os Estados Unidos são um país, e como o Brasil, extremamente grandes, né? Quando eu comecei nas relações internacionais há 30 anos atrás, a gente falava países baleia, né? Então, hoje não pode mais falar isso, né? Então, o Brasil é país emergente, o Brasil é superpotência, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acredito muito no Brasil, mas o Brasil precisa ter essa junção, como o Thiago falou, de política pública e projeto estratégico, e aí faseando para 10, 20, 30 anos, e que tudo isso envolva aquilo que eu falei, né, da transição estratégica viável, que é um consenso construído a partir de dentro. Né? Então, esse consenso construído a partir de dentro vai permitir que todas as potencialidades brasileiras elas se realizem, assim como os Estados Unidos conseguiram realizar. Em teoria, a gente chama isso de poder inteligente. O que é poder inteligente? É o poder que ele junta ciência, tecnologia, inovação e economia com os recursos naturais e com a capacidade do Estado ser um grande Estado. Então, quando a possibilidade do Brasil ser essa grande potência, que eu acho que ele é, e poderia ser ainda mais, né? Eu acho que não desmerecendo as crises, né, que a gente está observando, ele viria a partir dessa dimensão do poder inteligente. Então, eu acho que seria isso que eu teria para responder. Barros, seus comentários. Bom, acho que só para somar aqui um pouquinho, especificamente, né, isso é uma coisa que a gente discutiu muito lá em 2019, 2020, quando elaborávamos o Plano Nacional de Energia 2050. E um dos principais, vou dizer assim, achados desse processo de desenho desse plano, que na verdade é muito mais o desenho de uma estratégia do que um plano com ações específicas, embora tenha ali todo o desdobramento, é que, sob uma ótica de segurança energética, o Brasil ele não tem uma necessidade de alinhamento automático, seja com os Estados Unidos, seja com a Europa, seja com a China, com a Ásia. O Brasil, pela diversidade de recursos, ele pode desenvolver uma estratégia energética que não obriga o país a um alinhamento estratégico, a um alinhamento automático com qualquer um desses. Ou seja, o Brasil pode manter algum nível de equidistância, justamente, e gestão, né, um pouco do que a Cristina falava, justamente porque a gente quer dizer, a gente consegue, pelas características do Brasil, gerenciar o nosso nível de exposição ao risco de suprimento energético de uma forma que talvez outros países não tenham capacidade de fazer, e aí por essa maior exposição, essa maior vulnerabilidade, precisam estar dentro de um alinhamento automático por uma questão de sobrevivência ali, de segurança energética mais imediata. Né? Então, eu acho que esse é um aspecto. Agora, para a gente poder manter esse ativo geopolítico, aí eu volto um pouco no argumento que eu trouxe lá atrás, quer dizer, a gente ter um olhar de diversificar as nossas apostas em termos de desenvolvimento da bioenergia, desenvolvimento dos recursos renováveis, a gestão dos recursos inteligente dos recursos de óleo e gás, ou seja, a gente ter ali, você tem toda a discussão da nuclear, ou seja, a gente distribuir as nossas apostas e usar isso, né, esse ativo geopolítico, como uma forma de inserção do Brasil nas cadeias de valor dessa nova economia da transição energética.
Não é nada trivial isso, né? Mas eu acho que o Brasil, enfim, reúne condições interessantes para trabalhar essa inserção. Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse sempre foi um ponto importante, né? Quer dizer, a questão da autossuficiência energética, seja petróleo, seja energia elétrica e tal. Mas se era importante hoje, no momento atual, nos próximos, né? No próximo tempo, isso é fundamental. Quer dizer, tudo isso que a gente está vivendo, grande parte vem da questão da disponibilidade de energia que os países, mesmo os blocos, um bloco como a União Europeia, não possui. Acho que os Estados Unidos... Sim. Se me permite só um comentário, você mencionou a palavra autossuficiência, né? E a gente lá no plano faz uma distinção de autossuficiência e segurança energética. A autossuficiência pode ser, muitas vezes, gerar um risco de segurança energética, enquanto alguns investimentos em integração, inserção em cadeias, podem ampliar a resiliência do país. Então, você tem exemplos, e aquele artigo que eu mencionei cita o caso dos países bálticos, que investiram em terminais de regaseificação, mesmo tendo acesso ao gás russo. Quer dizer, então, só chamando a atenção aqui que não necessariamente a conclusão é que o Brasil deva ser autossuficiente em todo o aspecto energético, mas gerenciar esse balanço, eu acho que com um nível maior de autossuficiência, certamente contribui para a segurança energética. Muito bem colocado, Barral. Nós temos outras perguntas, mas, infelizmente, já são 12:01. Nós não vamos conseguir passar aos nossos palestrantes, mas nos comprometemos a compilá-las e enviar depois. Ok, olha, outra vez, Cristina, Tiago, meu amigo Mariano, muito obrigado. Obrigado, Dani, obrigado, Jaime, pelo trabalho de vocês. Obrigado, Alejandro. E, como eu disse, esse debate, que para mim foi muito interessante, vai estar já no nosso metaverso a partir da próxima terça-feira. Então, obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima. Hasta la próxima. Obrigado. Abraço a todos.